Bicho, aí é um negócio complicado, viu? Mas vamos conversar já aqui, ó. Eu tô com a Marinéia Marim, que é nutricionista, e com o Guilherme Zocchi, jornalista, que eu até já botei no Rio Grande do Sul, mas ele me disse que é paulista, né? Ele participa. Que dia acontece o evento, Marinéia? Já está acontecendo. Hoje, desde o início da manhã até o final da tarde. Diz que acontece hoje o 9º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. Primeiro eu queria que você falasse um pouco, às vezes o pessoal não tem nem noção, ô Zocchi, o que é segurança alimentar e o que é a segurança nutricional. E eu sempre, quando me falo desse tema, eu disse, rapaz, é o que permitiu que várias pessoas aí que não tinham o que comer, hoje tenham o que comer. Sim. Né? Porque você, por mais que critique aí, eu, por exemplo, tenho várias ressalvas contra o presidente Lula, a Dilma, mas eles deram um impulso grande nesse negócio aí da segurança alimentar e na questão nutricional. Tanto hoje que a gente tem um problema que até pouco tempo a gente não pensava que fosse existir, que é a questão de obesos, né? Sim. Que surgiu como vamos dizer, um efeito colateral, né, Zocchi? Primeiro, bom dia, boa tarde aí, obrigado aí pela visita, meu irmão. Boa tarde, João. Essa é uma das grandes ironias, né, do país. Enquanto a gente ainda tem uma situação de fome, ainda tem também uma situação de muita gente obesa, né? Segurança alimentar e nutricional, se puder resumir de um jeito fácil, é um direito humano, né? Está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e lá está colocado que todo ser humano tem direito a uma alimentação adequada e saudável. Então não basta só que a pessoa tenha comida, né? Não basta só... Teve em São Paulo, né? Você falou, sou paulista, lá em São Paulo teve aquela discussão que o Dória queria distribuir a farinata para as pessoas, para os moradores de rua, né? Para as pessoas em situação de rua. E não basta dar farinata para as pessoas, você precisa que as pessoas tenham acesso à alimentação, porque a alimentação está ligada com a nossa cultura, com os nossos hábitos, com as nossas trocas sociais, e que a alimentação ela também está ligada, e aí o fórum hoje está discutindo isso, acho que a Marinéia pode falar melhor, está ligada com a nossa saúde, né? Mais do que qualquer outra coisa. Zocchi, nesse caso aí, a gente fala já com a Marinéia. Nesse caso hoje, como é que vocês acompanham as perspectivas da segurança alimentar? Eu vejo com preocupação, porque na verdade houve um abandono de muitas políticas públicas destinadas a garantir essa segurança alimentar. Como é que vocês que trabalham na área veem, vamos dizer, as perspectivas, como é que está o futuro aí da segurança alimentar? É interessante porque eu, como jornalista, eu trabalho num site que se chama O Joio e o Trigo, que é um site voltado para fazer jornalismo sobre alimentação, né? Alimentação no sentido mais social e político, e aí pensando nas políticas públicas, nas questões econômicas, nos fatores de saúde que influenciam por que a gente come ou o que a gente come, né? E a perspectiva, na verdade, de um ano para cá, né, do novo governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro, não é muito otimista, né? A gente recebeu um alerta da Organização das Nações Unidas para Agricultura, para Alimentação e Agricultura, né, a FAO, dizendo que o Brasil poderia voltar ao mapa da fome. O mapa da fome ele coloca todos os países que estão, que a população, que, salvo engano, até 5% da população, mais de 5% da população não ingere o mínimo de 2.000 calorias diárias, né? E o Brasil saiu disso em 2000 foi no primeiro governo da Dilma, acho que foi 2013 ou 2014, foi num desses 2 anos, e agora pode voltar. A gente recebeu o alerta das Nações Unidas em 2016. E a perspectiva é que a gente volte até o mapa da fome, porque a situação da fome está se agudizando, também ligada à situação de quase 3 milhões de desempregados no país, né? E o que a gente tinha de estruturas no governo para discutir alimentação adequada, o direito humano à alimentação adequada, vem sendo desmontado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Você falou do Lula e da Dilma, mas acho que mais importante do que os dois foi que os dois, e poderiam ser outros no cargo deles, poderia ser o presidente de um outro partido, eles deram liberdade para um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ser um consultor deles, né? Nessas políticas sobre alimentação, e isso ajudou o Brasil a sair da fome, né? O Bolsonaro, no primeiro dia de governo dele, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Que chama CONSEA. E agora está numa discussão se ele é recriado ou não no Congresso Nacional. Até porque parece que tem uma decisão do Supremo que determinou vamos dizer, a reconstrução, não sei nem como dizer isso. Ele teve uma decisão do Supremo agora que tá voltando, né? Já voltou alguns regulatórios, está voltando outros que são de aconselhamento, né?
que são só de conselhos, mas alguns órgãos aí desses que foram extintos estão sendo recriados através da decisão do Supremo, o que é uma coisa lastimável, né? Tem que recorrer a um órgão judicial para manter a representação da sociedade, né? E era algo que funcionava, né? Que era importante, né? Ele, na verdade, não se sabe... Quer dizer, você bem disse, né? Ele... Não, ele já anunciou. Olha, eu sinceramente, eu não sou simpática a nenhum dos grupos políticos que estão se confrontando aí. Minha perspectiva era outra. Mas eu acho que ninguém pode dizer que o Bolsonaro enganou, que houve um estelionato eleitoral. Não enganou, houve. ele ia fazer não isso houve. mesmo. Ele foi sério. E eu até concordo com ele. Eu, por exemplo, eu sou armamentista. Eu defendo a segurança alimentar e defendo a segurança pessoal. Eu sou armamentista. Eu considero que o cidadão tem direito de portar uma arma. Porque o país não oferece uma condição de segurança, o cidadão tem que se armar também. Tem muita gente que é contra, aí diz, não, porque isso aumenta a violência. Os estados mais armados do Brasil são o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e os índices de violência são os menores do país. Quer dizer, isso não tem são uma série de fatores, né? São também os que menos se passa fome. Também. É o que eu tô dizendo. Mas tudo tem a sua explicação. Mas vamos conversar, botar no papo aqui a Mariné. Mariné Marim. Isso. Tu é piauiense, Mariné? Sou maranhense, criada aqui. Maranhense de onde? De Codó. Ave Maria! Você sabe o que é Codó, né, Jô? Sim, no Maranhão. Não, cheio de macumbeiro lá, Macumbeiro? É a capital da macumba no Piauí. Agora fazer igual uma vez me disseram, é terra de Deus, viu? Não é terra da macumba. É porque em Codó você tinha o maior pai de santo do Brasil, que era Bita do Barão, considerado o maior pai de santo do Brasil, junto com, acho que, mãe menininha do Gantuá, coisa dessas. Hoje eu estava entrevistando um pouco tempo um pessoal de matriz africana, e junto com mãe menina do Gantuá, eu acho que Bita do Barão é a segunda maior figura conhecida nesse. Presidentes tem lá, o presidente visitando ele, era um negócio impressionante. Só que muita gente escondia, né? Que ia lá fazer trabalho e tudo. Mas vamos botar a Mariné Marim nessa conversa. Como é que tá, já que você que é maranhense, radicada no Piauí, como é que tá o Piauí no mapa da segurança alimentar? Bom, o Piauí realmente está seguindo a linha do nacional, né? Aqui a gente tem a nível estadual, aliás, a nível municipal, Saiu? né? Só um minuto. Parou? Não, só foi o computador que travou, mas a gente continua no ar. Vamos lá, Mané. Sim, aí o Piauí está seguindo essa linha. Nível municipal, com a movimentação dos conselhos municipais, né? Apesar de ter essa estagnada com o governo do Bolsonaro, né? Mas a gente estava assim engateando com relação a essas políticas de segurança alimentar aqui no nosso município, principalmente. Até mesmo vão participar dentro desse fórum, né? Produtores, né? Produtores agroecológicos do município de Teresina, justamente tentando dar essa visibilidade à produção dos agroecológicos, né, para que as pessoas tenham acesso, né? Então, os conselhos municipais, incluindo daqui de Teresina, tá batendo muito em cima de atividades relacionadas a estratégias para garantir essas políticas de segurança alimentar. Eu acompanho, inclusive, essas comunidades aí. Você tem uma comunidade muito interessante aqui. Mandar um abraço para o amigo Moreirão, lá no El Shaddai, que tem... Na verdade, são todos produtores orgânicos sem selo, né? Não tem nada que... Eles fazem tudo que um produtor orgânico faz, só não tem o selo, a certificação. É tudo falta de apoio e tudo, mas lá não tem, até porque eles não têm condições de comprar defensivos agrícolas, não tem meios, é tudo feito de forma artesanal, a agricultura familiar, mas só que está crescendo muito aí. Eu queria mandar um abraço para todo mundo de El Shaddai, inclusive vai ter uma feira agora de divulgação desses produtos. Mas eu queria que falasse um pouco mais, Mané, sobre o que está acontecendo no fórum e o que ainda vai ter, o que quem está em casa ainda pode dar uma corridinha e conferir lá. Certo. Esse é a 9ª edição do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser realizado no Centro Universitário Uninova FAP, né? No auditório da Nova FAP. No auditório da Nova FAP. Tem como tema esse ano, né, os ambientes alimentares saudáveis, como direito de todos e dever de cada um. Esse projeto ele é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar,
que é liderado pela professora mestre Norma Alberto, tá muito certo? Conceituada aqui, muito conhecida. Né? Isso. E dentro dessa 9ª edição do fórum, a gente vai contar com diversas atividades, né? Dentre elas exposições, como a do nosso amigo aqui, Guilherme, né? Que essa exposição é de fundamental importância, justamente para conscientização dos alimentos industrializados, processados e ultraprocessados que a gente está consumindo e não tem conhecimento, né? O Guilherme pode falar melhor da exposição que vai apresentar para a gente lá na Uninova FAP. Além de cursos, oficinas, né? Dentre as oficinas, algumas já foram realizadas no turno da manhã, outras posteriormente no turno da tarde, como a oficina Horta em Pequenos Espaços, né? Oficinas de germinação de grãos e culinária saudável, feiras agroecológicas, como eu já havia falado, né? Com os produtores locais, palestras e rodas de conversa. Tá aí, você viu aqui a Mariné, eu queria que o Guilherme falasse aí pra gente se despedir, falasse um pouco dessa questão do como vai se dar a sua participação no fórum e também outra coisa que eu queria, uma curiosidade, aqui já é mais, né, fora do fórum, como é que você falou que participa do Joio e do Trigo, que é um site que trata do tema. Eu tava vendo assim, eu gosto de analisar quem tá contra a maré um pouco. Eu tava vendo essa semana uma entrevista do menino lá do Só Notícia Boa, né? E eu, na verdade, tinha um certo preconceito, porque eu achava que era meio maquiado. Mas, na verdade, eu gostei da argumentação que ele fez para sustentar. Não sei se você conhece o Só Notícia Boa. Não conheço. É um site que só divulga notícia positiva. Uhum. Mas não é positivo no sentido de apoiar o governo, nem nada disso, não. Ele pega bons exemplos. Ao invés de divulgar o assassinato, ele divulga quem tem uma história de vida bonita. Ao invés de notícias só é notícia, ou costuma ser notícia, o que é coisa ruim, né? Exatamente. Na verdade é aquela história, meu amigo. Tem dia que você pega um jornal, aqui no meu norte até que não, que a gente tem outra linha. Mas tem dia que você pega jornal, que você espreme, o bicho sangra, né, meu amigo? Até porque também, vamos combinar, o povo gosta. Eu vejo aqui, rapaz, você quer ver a audiência, você fala de crime e desgraça. Porque não é muito a minha linha, eu gosto de botar o povo no ar, mas pra falar de tudo, mas não gosto muito de ficar especulando, nem fazer demagogia, até porque eu não tenho paciência pra fazer demagogia. Porque a demagogia, ela é uma mentira, e a mentira pra ser construída, ela dá trabalho. E eu não tenho muito essa paciência, então eu boto logo o povo no ar e coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a palestra, e sobre sua participação, e sobre também o site aí, pra me entender melhor esse universo. Eu venho para participar do fórum, né? Com a exposição Joio no Rótulo, né? O site que eu trabalho chama o Joio e o Trigo, porque é a ideia de justamente separar o que é o joio e o que é o trigo na nossa alimentação. E daí veio a nossa ideia de fazer um projeto fotográfico mostrando alguns alimentos que são conhecidos como alimentos ultraprocessados, né? Aqueles alimentos que têm muitos aditivos, alimentos que passam por processos industriais muito complexos para alterar a aparência, o sabor, a textura deles, né? A gente pensa que são alimentos que são desconhecidos, mas são alimentos que estão presentes no nosso dia a dia. Bolachas recheadas, molhos prontos, gelatinas, macarrões instantâneos, tudo isso, todos esses são alimentos ultraprocessados, né? E esses alimentos, eles têm rótulos de leitura muito difícil, né? Você pegar ali, são letras miúdas, né? Muitas palavras, termos que a gente desconhece. E boa parte desses rótulos, eles escondem, de certa forma, eles colocam as informações ali, mas muita informação pra pouca... Camuflam, né? Camufla. Tem uma amiga minha que diz o seguinte, mandar um abraço aquela aqui pra Gardênia Sampaio, que é o sul. Ela disse, você quer saber se uma coisa presta? Se tiver um rótulo muito grande, não presta. Porque ela disse que nenhum produto, nenhuma coisa, tem vários conteúdos. Ela disse, normalmente você tem 2 ou 3 princípios ativos ou 2 substâncias, o restante tudo é aditivo, né? É por aí. O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, né? Ele diz que um alimento ultraprocessado pode ser considerado, lógico, não é sempre assim, né? Mas ele tem 5 ou mais ingredientes, né? Você pode ter um bolo que tem ovo, leite, óleo, açúcar, sal, farinha, uma erva e já tem mais de 5 ingredientes. E o velho sódio, né? Que nessas coisas nunca falta, né? Que não é um ultraprocessado no caso, mas aí o ultraprocessado vai ter maltodextrose, vai ter goma xantana, vai ter uma série de itens que... Quais são... Já que você falou, vamos dar uma dica aqui pro público. Quais são as principais substâncias que permeiam esses alimentos ultraprocessados? Não.
ultra disfarçados, né? Vamos colocar assim, mais claramente. Curiosamente, são itens que a gente está acostumado, mas muitos vêm sobre outros nomes, né? Mas é basicamente açúcar, sal e gordura. São os que recebem nomes pomposos, né? Eles recebem nomes pomposos porque os ingredientes que são ricos desses nutrientes, de sal, açúcar e gordura, não são o açúcar, sal e gordura que a gente está familiarizado, né? Às vezes, por exemplo, a indústria usa uma maltodextrose no lugar de açúcar, né? E é um nome sódio no lugar de sal, né? Ou algum outro tipo de sal e aumenta o nível de sódio daquele alimento. Todos esses alimentos ultraprocessados são extremamente abundantes em sal, gordura e açúcar. E é isso que a exposição Jornal Rótulo tenta mostrar. Além do que está escondido no rótulo. E normalmente você nunca vê em rótulo a palavra gordura, açúcar e sal. Nunca tem, né? Não, dificilmente vai ter. O cara bota lá cloreto de sódio. E a gente tenta mostrar isso. Normalmente não tem nome de alimento, né? Não tem nome de comida, né? Não tem nome de comida, é verdade. Na verdade, eu vou com o princípio do que minha amiga disse. Se você vê um rótulo muito grande, meu amigo velho, fuja dele. E a outra dica: tá em caixinha, você vai junto, viu? É porque é um negócio complicado, né? Sim. Né, Zoca? Eu queria agradecer aqui a gente tá com o nosso tempo estourado, já entra no jogo do poder, mas a gente queria a Marinéia Marim, que é a nossa representante aqui, mafrense. Mafrense é como a gente chama o povo dessas hortes piauiense e maranhense, viu? É um segundo codinome. E o Zóquio aqui, jornalista do site o Joio e o Trigo, né? Ou o Trigo e o Joio? Qual é a ordem? Joio e o Trigo. O Joio e o Trigo. A gente sempre bota o melhor para vir primeiro, né? Obrigado pela participação, meus queridos. Estamos sempre abertos aqui. Obrigado, tiver alguma coisa, eu gostaria só de reforçar o convite, né? Contamos com a participação de todos, né? Para esse diálogo saudável, né? Entre a comunidade acadêmica, né? E a sociedade, para a gente tratar de políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Joca. Obrigado, Marinéia Marim. A gente vai para o intervalo com a programação aí.